Saudações, eu me chamo Marcos Aurélio, moro em um município chamado Quirinópolis, que fica no estado do Goiás. Atualmente conto com meus 56 anos de idade, mas o que contarei aqui aconteceu há mais de 30 anos. Muitos podem até não acreditar nas minhas palavras, mas quanto a isso é você quem decide. Só espero que esteja preparado para um possível ataque daquele demônio. O ano era 1989. Eu estava no meu primeiro casamento e já tinha 2 filhos. Na época não morava na cidade como atualmente. A gente vivia num pequeno interior aqui de Quirinópolis. Perto da gente moravam meus pais e meus irmãos, além de outras famílias. Ganhávamos a vida vendendo galinhas e fazendo picos em fazendas. O meu pai sempre me avisava quando tinha trabalho. Eu fui assim por um bom tempo. Até uma certa vez onde coisas estranhas aconteceram conosco. Não me lembro bem a data, mas sei que meu pai me chamou para ir trabalhar numa colheita de cana, pois ele soube que estavam precisando de peão por lá. Como era uma fazenda longe, eu tinha que passar a semana inteira no serviço e só voltar para casa no domingo. Mas como já tinha feito isso antes, era meio que um costume. Aprontei uma mala, me despedi da mulher e segui num caminhão com meu pai e mais 2 irmãos. A fazenda devia ficar numa distância de 60 ou 80 quilômetros da onde a gente morava. E logo de longe vimos a plantação gigantesca de cana-de-açúcar. Seria um trabalho para vários meses, mas não ficamos até o fim. Junto da gente, vários outros peões chegaram para trabalhar, e todos eram desconhecidos. Hoje, pensando bem, acho que um daqueles homens era a coisa que a gente viu. Bem, meu pai, eu e meus irmãos nos arrumamos no lugar da fazenda. Um barracão que seria justamente para os trabalhadores ficar. Tinha cerca de 5 barracões como aquele, e em cada um cabia mais de 20 homens. Era difícil conhecer todo mundo, mas pegamos amizade com o Tião e o Almeida, 2 peões que já estavam trabalhando por lá há mais tempo. E foram eles que nos contaram dos eventos estranhos da fazenda. O Tião falou que pela fazenda tinha muita assombração e que não era aconselhável andar até tarde pelas redondezas, já que um lobisomem estava aparecendo por ali. Mas ele se ateve aos relatos de assombração, que eram os mais comuns de se acontecer. Inclusive cheguei a ver e ouvir coisas bem cabulosas. O Almeida falou que um dia acordou no meio da noite após ter um pesadelo. E assim que olhou para o teto do barracão, ele viu um homem pendurado pelo pescoço, mas que depois de alguns instantes aquilo sumiu. Relatou também dos sussurros que ele sempre ouvia antes de dormir, uma coisa que até eu presenciei. No outro dia os cavalos estavam correndo de um lado para o outro, e quando fomos ver tinha um homem de chapéu ao lado da cerca deles. Mas o sujeito sumiu quando a gente foi se aproximando. Essas coisas eram as que mais aconteciam. O lobisomem só presenciei 2 vezes, e ele me deixou com muito mais medo do que todas aquelas assombrações. Como eu nunca tinha presenciado aquilo que todo mundo comentava, pedi ao Tião e o Almeida para me acordar quando ele aparecesse. E já tinha algumas semanas que estávamos ali na fazenda, e nenhum sinal do lobisomem. Até que uma certa noite fui acordado pelo Tião, que fez um sinal com a boca para eu fazer silêncio. E assim o fiz. Logo comecei a escutar vindo de fora do barracão um barulho que nem sei explicar com palavras. Era uma coisa como um gemido, grunhido, a junção de várias coisas em uma só. O Tião falou que era o lobisomem que estava lá fora, e que a gente ficasse quieto senão ele ia correr. E calado ficamos, só ouvindo aquela aberração lá fora. De vez em quando ouvíamos a correria dele ao redor do barracão, e empurrando as paredes como se tentasse entrar. Mas fazia isso com muita destreza. Queria pegar os homens na surdina, mas que nunca chegou a conseguir. Aquela até então foi a noite mais assustadora da minha vida. Mal sabia que passaria por algo ainda pior.
Já faziam alguns meses que a gente estava trabalhando naquela fazenda e nunca mais nenhum de nós viu ou ouviu o tal lobisomem. Até uma certa vez que vi aquele demônio bem de perto. Bom, como a gente já tinha colhido muita cana, alguns lugares estavam mais vazios do que outros, e tínhamos que se deslocar de caminhão até algumas partes para colher o restante da cana, e ficamos num lugar bem distante dos barracões, tão longe que mal conseguíamos ver a fazenda, mas tínhamos como direção a única estrada que cortava a fazenda. Trabalhamos bem por muitos dias ali, e nunca ficamos sozinhos no meio do nada. Um caminhão sempre vinha pegar a cana colhida, e a gente também. Antes do sol baixar já estávamos no caminhão, exceto por aquela vez. Depois de um dia cansativo de trabalho, ficamos sentados proseando um pouco, só na espera do caminhão que nos pegava todo santo dia. Mas o tempo só ia passando, e cada vez o céu ficando mais escuro. Temendo ficar no meio do nada, eu e o pessoal começamos a andar de volta para a fazenda. Quando a gente começou a andar, ainda era dia, mas logo a noite foi tomando de conta do lugar, e uma estrada simples em meio do canavial virou o pior filme de terror, ainda mais quando aquilo apareceu. Já estava com 10 minutos de caminhada, quando começamos a ouvir o canavial se mexendo. Logo alguém do grupo gritou: "Quem tá aí?" E então ouvi o mesmo som de gemido e grunhido daquela noite. Gelei dos pés à cabeça, mas ninguém correu porque seria pior. Aquilo ficou rodeando a gente, fazendo sons estranhos. Uma hora era que nem pessoa, e em outra, que nem um animal. Algo animalesco que nem sei explicar. E acho que por estar em um grupo grande de pessoas, aquilo não nos atacou. Só ficou de longe grunhindo e correndo. Mas o pior nem tinha acontecido. Andando todos juntos e com medo do ataque do lobisomem, íamos seguindo lentamente na estrada. Embora já tivesse um tempo que o bicho tivesse silenciado, foi quando vimos um clarão de longe, e era o fazendeiro com sua caminhonete. O farol do carro clareou aquela criatura, que estava bem na nossa frente pronto para atacar, e em total silêncio. Mas quando foi iluminado pela luz, ele correu e se embrenhou no canavial. Rapidamente subimos na caminhonete e seguimos para a fazenda. Chegando lá, contamos que o lobisomem estava na estrada e que quase nos atacou de surpresa. Mas creio que inteiro ele não sairia da briga, pois cada um de nós tinha uma foice na mão. Bom, o caminhão não foi nos pegar porque tinha dado um problema, e fizemos bem em voltar antes de esperar ele vir, pois sabe-se lá o que o lobisomem teria feito com a gente, já que estava no ponto de atacar. Eu, meu pai e meus irmãos ficamos ali por mais alguns meses, já que depois conseguimos outro emprego como servente na cidade, algo muito melhor do que estar ali com aquele bicho. E não sei que fim se deu aos trabalhadores de lá, se o lobisomem voltou a atacar ou não, mas sei que o bicho continuou aparecendo. Parecia até uma maldição do lugar. Hoje fico imaginando as pessoas que têm coragem de se aventurar nessas estradas sozinhos. Eu não faria, já que mesmo estando em um grupo de pessoas, tive medo de ser atacado pelo lobisomem. Agora imagine se você estiver só. Bom, coisa boa não vai ser. Obrigado, Sam, por contar o meu relato, que guardo comigo há anos e agora estou compartilhando com vocês. Boa noite.